Olá, tudo bem com você? Bem, antes de qualquer coisa, esse vídeo, tô gravando aqui esse Meia Culpa. Eu gravei com a Ana Rush e, bem, eu faço tudo por conta própria, amadorismo. Acabei que o áudio ficou com eco. Vocês vão ver que eu tô com uma voz aí de Transformers, tá? Mas a conversa foi tão boa, a agenda da Ana é daquele jeito, a minha também. Então mantive a gravação. Espero que vocês apreciem. É, E é isso. Mais um episódio dessa temporada de Claudicações com a Ana Rush. Até mais. Aí a gravação na íntegra. Giving us two or three. The French words are very short. Obviously, entertaining, but The notes are very short. soothing, we'll just enjoy them. I have to be honest and say, Olá, tudo bem com você, ser claudicante? Olha eu aqui, mais um Claudicações. Nem sei o que que é isso mais, sabe? Eu, inclusive tenho achado isso aqui tudo meio demodê. A moda, o povo tá usando agora muito, como é, podcast gravado, né? E aí o vídeo acaba sendo uma outra coisa que pouca gente acessa. E tem sido meio estranho voltar com Claudicações. A gente tá no terceiro episódio desse semestre. E ainda estou encontrando a linguagem, ainda estou encontrando a modo de fazer, mas mesmo assim tem sido bem divertido. Eu não sei quando você está assistindo isso, mas estamos aqui em outubro de 2024 e os dois episódios dessa temporada que eu já passei foi com a Dani Leal, né, e com o Anderson França. E hoje eu tenho aqui comigo, conheço ela faz tempo, conheço ela faz tempo, mas nós nos vimos pessoalmente umas duas, três vezes, mas a gente se conhece. Isso aqui, ó, né? Marcelino Freire ainda dava oficina lá no barco. Tanta coisa já aconteceu depois disso, tantos prêmios já, tanto povo já foi, já voltou. E hoje eu trago ela aqui para falar sobre um livro que me pegou de jeito, porque eu sou apaixonado por crônicas e ensaios, e são dois estilos literários que sempre me pegam, né? A crônica desde muito tempo, e tenho o prazer de fazer a crônica muitas vezes como aquilo que deu a minha partida no mundo literário e editorial. Foi a partir de exercício da crônica, oficinas que eu ganhei por conta das crônicas que eu escrevia na época, que eu acabei entrando nesse mundo da literatura, dos livros, conhecendo ela, que é Ana Rush. Vou falar, fico falando ela, para fazer suspeito. Você já viu no nome no vídeo quem é que tá aqui comigo hoje? É meio década de, né? É meio televisão isso. Olha, daqui a pouco vocês vão saber quem tá aqui comigo, né? Mas não é bem isso. Esse livro que me pegou não só por conta do estilo, não, do gênero, dos gêneros, da crônica e do ensaio, mas porque existem alguns temas ali que eu amo falar sobre, né? Inclusive, ela começa com falando sobre o tarô, que é uma coisa que eu sempre já falei aqui mais de uma vez, acho divertidíssimo enquanto lugar de suspeita a respeito das epistemologias científicas. Eu acho que o tarô consegue causar. Tem gente que, né, tem grandes amigos que são aí do mundo acadêmico, que adoram um horóscopo, um mapa astral. Todo mundo tem o seu pezinho nesse lugar que questiona o saber científico, né? Essa ciência que a gente cria aí a partir do século XX. Mas o tarô é o meu, é esse meu lugar onde falo, nossa, ó, né? E eu gosto muito disso, então ela começa com o texto, e ela começa também, e entre esses textos, ela faz uma definição sobre a melancolia, né? Inclusive está no título do livro, e de uma forma incrível, né? Tanto que o livro chama Ferozes Melancolias, mas ela se coloca a falar sobre a melancolia e definir a melancolia sem ir em dicionário, sem ir buscar isso em outros lugares, como isso define para ela, né? E aí eu queria começar essa conversa, antes de chamar a Ana Rush, com esse trecho, né? Que que me pegou. Aí agora vou dar essa pausa, porque o Kindle tá travado,
Depois eu corto. Aqui. Não sei se é meu mapa astral, mas há uma coisa no peito que me impele muito mais adiante: a melancolia. Sei que há pessoas que escrevem motivadas por outras comoções, como a aversão e o nojo, ou ainda por nostalgia. O meu caso é outro. Hoje o tema é a melancolia, mesmo que eu não tenha assistido ainda ao filme do Lars von Trier. Não vou recorrer a dicionários de psicanálise ou psicologia para explicar esse sentimento, até para não me contradizer. Mas talvez você saiba, a imensa massa sentimental que se estende por todos os lugares, tingindo tudo com seus tons lavados, acinzentados, um tanto frios, que, no entanto, não te deixa afundar. Eita. Ana Rush, vamos conversar. E aí, Ana? Tudo bem? E aí, estou muito feliz de estar aqui. E eu que agradeço. Nossa, muito, muito emocionada. Estava contando aqui nos bastidores para quem está assistindo. Depois até limpei aqui para a gente sentar no sofá para não fazer aquela live na escrivania, né? Então, eu estou aqui, parece super bonito, assim, né? Então, a gente tirou as bagunças para abrir espaço. Permite, né? Para abrir espaço aí, para a gente estar nesse lugar que é o futuro também, né? Para quem está assistindo depois. Mas, obrigada pela leitura do trecho, pela generosidade do convite também. Imagina. Tem muita gente que escreve com base no ódio, né? Por vingança. Exato. Marcelino tem essa frase, inclusive. Eu escrevo para me vingar. E assim, eu acho legítimo, acho que as pessoas devem escrever pelo que afeta elas, né? Lembrando que até a palavra afeta aprendi com o pessoal da psicologia, né? Pode ser uma coisa fofa, pode ser uma coisa difícil, dolorosa, né? Então, a gente tem que escrever a partir do que vem. Mas no meu caso específico, eu queria muito falar desse sentimento que parece muito negativo em algum aspecto, né? Tem uma semântica negativa, a melancolia, né? Mas, olhando bem, assim, será que também não é isso que impede a gente de fazer um monte de bobagem? Né? Esse grande colchão de ar sentimental, assim, que impede a gente de sair também fazendo umas coisas, né? Ela é um grande freio, né, a melancolia, eu acho. Mas talvez, não sei. Então, por isso que eu também não fui atrás muito da psicanálise. Boa. Vai lá, porque essa é a meta aqui. Vamos lá. Porque o que eu acho é que, às vezes, esse sentimento ele faz com que a gente pare para observar. E no mundo cada vez mais veloz, que é o mundo da rede social, eu acho que esse sentimento ele é capaz de parar a gente. Você fica ali melancólica, tudo bem, você está vendo lá a perda do mundo, derretimento de alguma coisa muito importante, mas isso faz com que a timeline ela não te pega. E aí eu fico pensando que existe uma potência muito grande nisso. E daí que eu coloquei o Ferozes no título, né? Porque ela tem esse caráter aí também, que ele é algo que tem uma proposta também, né? Vai um pouco além do ficar estatelado, deixar se inundar ali, né? É uma reação para esse mundo muito imediatista, da felicidade estridente. Eu acho que ela se opõe à felicidade estridente, isso me irrita, né? Da positividade tóxica. Né? Porque a gente tem que ser triste em algum momento, né? A tristeza, eu acho lindo que tem aquele filme Divertidamente, até cito no livro, que eu acho lindo, que é justamente o Divertidamente 1, né? Para quem não assistiu, né? São vários, é uma animação que tem vários sentimentos que são personificados em personagens mesmo, né? E a alegria, a joy, ela é toda feliz, assim, até aquela possibilidade tóxica. E a tristeza, ela tá sempre, ela é uma moça de humanas, ela tem aqueles óculos, né? Ela tá sempre curvadinha com a sua blusa e tal. Só que, para a vida da garota, cujos divertidamentos moram no cérebro, a tristeza ela é essencial. E é muito bonito isso, né? Porque talvez a gente... porque a gente tem dois polos, né? Se eu pensar assim um pouco nessa polaridade das redes, né? A gente tem essa alegria estridente tóxica, né? E que eu também, você também, todo mundo que assiste aqui, a gente também compactua disso, né? Não é que a gente tá, né? Não estamos limpinhos, não. Estamos tudo encharcado da coisa. Mas, ao mesmo tempo, o que se opõe é muito assim, é a estridência da catástrofe do outro lado, né?
E talvez esse daí ele seja esse freio, daí que eu acho que parece um pouco assim, né? E abre espaço para reflexão. E eu acho que é uma coisa, né? Você sabe tão bem quanto eu, porque também é uma pessoa que vai acompanhando esse universo, as redes parecem, e isso já é formalizado a partir de pesquisas e tal, valorizar inclusive esses extremos, né? Isso, para te Ou pra te muita dopar. tristeza, ou muita É. raiva, ou muita alegria, né? É sempre esse lugar do excesso, né? É. Onde não há espaço para essa ambiguidade que todos os afetos trazem consigo. Que lindo isso, né? Mas se eu pensar na arte, né, de maneira marginal, na literatura, nós andamos perdendo, no começo do século XX, um pouco dessa ambiguidade que é muito comum na arte, né? Pensando aí, estava discutindo outro dia, por causa do filme lá que está na moda, esqueci, da Substância, né? Enfim, é um Dorian Gray, né? Então a gente está falando do Dorian Gray do Oscar Wilde. E o Dorian Gray, o livro, né? Eu não assisti o filme Substância, então nem posso opinar. Mas o Dorian Gray eu acho maravilhoso, porque é uma personagem muito ambígua. Muito. Você odeia, porque ele é um criminoso, é uma pessoa desprezível, mas também ele é adorável. E é isso que a arte consegue fazer, é tratar essa coisa que todo mundo, mesmo lendo o livro, você fica, gente, mas quem não cairia também na lábia do Dorian Gray? Eu entendo ele e cairia. Exatamente. Exatamente. E é por isso que a arte, para a gente se sentir menos tonto também. Porque o mundo é ambíguo, mas essa simplificação, até para nos dopar, né, para a gente ficar lá, né, faz com que a gente não consiga parar para refletir, né? Acho que essa palavra é muito boa, simplificação, né? A simplificação dos afetos, a simplificação das emoções, da possibilidade em torno daquilo que é possível construir com o outro, né? Do resultado de um diálogo, né? A ideia mesmo de resultado, de que as coisas precisam ter resultado, né? E que eu preciso ser muito bem sucedida, e sei lá. E a ideia do que é sucesso também, que é perigosíssima, né? E a psicanálise, ela traz uma questão interessante, porque quando a gente pensa em resultado dentro dessa lógica positiva que você falou, é sempre o lugar do sucesso. Mas a psicanálise vai denunciar que às vezes o sucesso para o sujeito é a total derrota, né? E aí é problema dele com o inconsciente dele, mas nem sempre ele quer sair ganhando, às vezes ele quer sair perdendo. Mas é sempre nesse lugar do extremo, ou ser o derrotado, ou ser o vitorioso. Existe esse lugar onde você vai transitando na vida, né? E você trouxe a melancolia como esse elemento que, de alguma forma, exige um outro tempo. E eu acho que isso tem tudo a ver com a ideia de melancolia, né? Exigir um outro tempo. Porque é isso, a gente vem operando numa lógica que parece que tem um tempo só. Isso. Existe um cronômetro, marca. Como é aquele negócio eu não sou de música, mas que fica muito. É o metrônomo. Exatamente. E é só um ritmo. É só uma frequência. E a gente vai sendo colocado dentro dessa lógica. E isso. A melancolia às vezes exige um outro tempo, né? E vem com tudo, né? Tem um dos ensaios, que eu gosto muito, aliás, desse específico, que é até uma conversa que eu estabeleço com um amigo meu que eu amo muito, peruano, César Santivanes, que é escritor de ficção científica, roteirista também, e de animações, e que ele comenta, né, que para vários povos, no caso dele ele vai falar dos andinos, né, mas dos povos originários aqui do Brasil, do que a gente denomina Brasil também vai aparecer, mas e povos africanos também, né, enfim, isso não é só, mas que talvez o tempo nem seja linear, né, ele seja espiralado, porque às vezes as coisas voltam, e aí uma metáfora dele que eu acho muito boa, que é assim, se o tempo é uma linha reta, se eu cair, para onde eu caio? Se eu estou ali me equilibrando, né? E essas concepções muito rígidas, né, do que tem que ser a vida, dos marcos que a gente tem que fazer, isso tudo contribui para um estado de adoecimento mesmo, pensando aqui no nosso tema, né? Adoecimento muito sério, assim, é civilizacional, eu acho que não é nem individual, né? Sim, sim. Não, e você traz, inclusive no último texto,
até como uma já que você citou divertidamente um, vou falar do dois, que é o da ansiedade. Eu preciso assistir, eu não assisti ainda. Então, e você traz no último texto um contraponto a essa ansiedade adoecedora, falando do futuro como matéria-prima para a imaginação. Que a ansiedade nada mais é do que esse exercício imaginativo, né? Mas que, por conta, inclusive, dessa ideia de que a gente precisa de um resultado X, né? Ou Y, não pode nada fora da ideia daquilo que eu estabeleci, essa imaginação fica tolhida, né? Completamente, né? E na maioria das vezes, que é o que vai adoecer no campo da ansiedade, por algo completamente pessimista e destruidor, né? Então, que vai tendo esse movimento para controlar o resultado e que essa imaginação se torne, na verdade, o roteiro da existência. Então, eu imaginei, e aí eu prospecto tem que ser daquele jeito, nada fora daquilo me cabe, né? E eu acho que é um pouco também o quanto essa matéria, né, o futuro enquanto matéria de imaginação, é também essa possibilidade para lidar com a angústia que a melancolia impõe. Porque às vezes é isso, ela impõe uma angústia porque é isso, faz você perceber, né, de alguma forma, tanto que o melancólico, você percebe o movimento num outro tempo, né? E aí eu queria perguntar para você, que entre as coisas que eu vim sondando a respeito das nossas da atualização em volta do livro, das ideias que você posta. Inclusive o livro é resultado da newsletter, né? Ou seja, é um material que você foi produzindo e compartilhando, e depois faz essa edição. Eu queria que você falasse da ecocrítica, Ai, bora falar. que é um assunto que você vem trazendo, e eu queria entender melhor do que se trata. Muito bom. Vou falar de como foi fazer o livro e depois falo da ecocrítica, tá bom? Porque o livro, ele é o resultado da minha newsletter, né? Então, Anacronista, quem estiver ouvindo pode assinar lá, anarush.substack.com. Escrevo 2 vezes por mês, você não vai notar caixa postal de ninguém. Não. Mas uma coisa que eu acho que é legal é que eu editei ele todo para fazer o livro. Então, assim, quem leu, acompanhou a newsletter, não vai se chatear, não vai ter material, assim, porque ele tem esse ineditismo na montagem. Vários textos eu juntei, suprimi, escrevi vários outros textos, né? E foi muito legal, porque eu contei. O Caetano Romão, que foi meu leitor crítico, ele foi muito maravilhoso também, porque de apontar coisas, por exemplo, eu não tinha percebido, que é uma coisa óbvia agora, né? Mas eu não tinha percebido esse diálogo tão forte com a psicanálise quando eu escrevi o livro. Eu achava que era mais sobre a crítica literária. Tanto que os paratextos, né, que é do Christian Dunker, que é super conhecido, a Fabiane Sex também, que é uma super conhecida, né, são pessoas que falam muito de psicanálise. No caso da Fabi, é psicanálise e literatura também, né? Então é legal, porque não tinha me atentado, assim, né? Tava lá, escapou. Por isso que é bom ter o olhar do outro, né? Porque eu queria que realmente não fosse fosse material inédito, né? Para que as pessoas. É isso, para quem que já acompanha, também você receber uma surpresa. Eu estou bem feliz com as primeiras leituras aí, porque realmente as pessoas falam, nossa, muito bom reconhecer alguns temas, mas é uma outra coisa. Então, eu achei que isso é bom, né? E Para assim, não fazer um requentado, sabe? A gente tem que honrar nosso público, né? não. E o quanto essa reorganização, inclusive pegando coisas que são semelhantes, trazendo para perto, né? Vai te dando, inclusive, para você uma visão de como esses assuntos estiveram presentes na sua história. Cara, e foi uma doideira montar, viu? Teve não tô brincando, teve várias propostas. Um outro colega meu, o Bruno Matangrano, amigo querido, também me ajudou a pensar, porque faltava eixo, sabe? Então teve que reescrever muita coisa. É por isso que é bonito, né? É fazer um original mesmo, é fazer um livro. É diferente de pegar vários textos, fazer uma colagem, botar ali e mandar para a gráfica, né? Então acho que essa parte foi muito bonita de pensar quais eram as linhas de força, né? Eu coloquei o amor porque o primeiro tema é o luto, né? É a perda. Mas eu falei, ninguém vai comprar, né? Tipo, tem muitos livros agora a respeito do tema da morte, do luto também, né? Mas ele não é só sobre isso. Aí a gente deixou uma nota mais otimista, assim, porque é otimista o livro, apesar de tudo, né? Sim. Apesar de ter esse jeito tristinho, ele é um livro que você sai, né, quentinho, eu não deixo ninguém desamparado ali. Mas sobre a ecocrítica... Não, e exatamente porque quebra com essa ideia da melancolia ou da tristeza
como algo que está para isso daí, né? Para o negativo, no sentido, não o negativo do vazio, que às vezes é necessário, porque desse negativo mesmo de um sentimento ruim, né? Sentido, né? Isso, De algo que. E eu volto a dizer, a ideia do futuro enquanto matéria criativa é exatamente esse lastro que o livro vai deixando, do tipo, o que você vai criar a partir daí, dialogando inclusive com o jogo de tarô que você coloca no começo. Porque o jogo em si, ele ganha sentido com a construção da história, né? porque a gente não controla nada, né? Exato. E querer controlar que é a grande loucura e que estamos submetidas a ela, né? Que é isso que tentam, que a gente, né? Que nos colocam, né? E talvez, não sei, vai vivendo, né? E tem uma coisa que me pegou, eu tô com o livro no Kindle, né? Uhum, Mas tem uma outra coisa que me pegou, que foi o uso das imagens, uhum. Ah, é bem lindo. das fotos. Nossa, isso é É. muito impactante mesmo, de verdade. Ele está aqui. É que assim, eu já sabia fazer pão e sabia fazer cerveja. Então, na pandemia, o que eu aprendi a fazer foi tirar foto. Fiz cursos online e enlouqueci, todos com celular, tá bom, gente? Eu não sou boa fotógrafa, mas eu amo muito. Fotografar amadora no sentido mais amplo do termo de amar. E aí, o livro, ele tem, porque eu gosto muito de tirar foto, né? Então, foi também sugestão do Caetano Romão, que ele mostrou um livro, né? Tem essa aqui que sempre me corta um pouco o coração, que é Meu Cachorro, porque tem Não, uma. lê o texto. E depois Esse foi o quando vem texto a mais foto. difícil. Porque é sobre a morte do meu cachorro, gente. E assim, foram 14 anos de companheirismo, né? E aí eu queria que deixasse ele uma foto assim, tipo, ele super vivo, né? Não fosse assim, né? Né? Bem mimado ali em cima do sofá, né? Eu me surpreendi com a foto do jogo no começo, você coloca o jogo de E tarô, são né? todas reais, e são todas fotos que. Aí depois, nossa, aí as fotos elas vão ganhando, porque você escolheu colocar ao final do texto, né? É isso, a foto sempre está no final, né? Então, para quem estiver ouvindo, a gente não estiver vendo a imagem, né? É o louco, o dependurado e a morte na versão de Marcélia. E é tudo PB, né? Tudo preto e branco, que dá esse caráter mais eterno, eternalizado, assim. E sempre depois do texto, para que a foto não guie tanto o que a gente está lendo, né? Exato. Eu achei isso legal também. Foi uma escolha editorial e da Rua do Sabão. E aqui, por exemplo, essa de Paraty também, né? Porque é uma foto de Paraty, porque fala sobre a Flip, fala sobre vários festivais que eu fui, mas é do chão, né? Não é a foto. Enfim, tem o Rio Congo também. Eu gosto muito da foto da Itália, porque é um padre. Aí tem a loja de roupas, de venda de roupas para padres, e uma Vespa, que é bem símbolo de Roma, né? Então, são essas coisas que aparecem no texto, assim. A foto também do Museu da Ficção Científica Chinesa, que ele é um museu muito futurista, assim, ele paira em cima do lago, parece até uma ilustração a foto, né? Não parece uma fotografia. Então, é legal, porque dá uma materialidade, assim, né? Ela esteve lá, ela foi lá. E brinca com essa ideia da expectativa, porque você está lendo, você vai construir uma expectativa, uma cena sobre as suas reflexões, e aí a imagem ela vem validar ou criar um contraponto, e às vezes causar o sentimento. Eu coloquei uma selfie que ela não está muito boa, no sentido boa, mas é uma selfie que era um dia que eu estava muito feliz, eu tinha acabado de correr, aliás, ia começar a correr, né? Então você só vê, e você vê bem que é uma pessoa apertando o botão, né? Então, eu achei mais legal do que uma coisa posada, assim, né? Eu gosto dessa foto também, porque é isso, assim, do tipo, estou falando com você que está me lendo aqui no sofá, né? Exatamente. Não estava maquiada, porque é isso, é uma foto antes de correr, então tem essa coisa, assim, né? É o sol, estou me sentindo bem naquele dia e fiz a selfie porque estava feliz, né? Então, acho que isso também tem esse tipo de olhar, né? E aí, agora vamos para a ecocrítica. Vamos à ecocrítica. Sua produção, vamos. Sua Então, é interessante que esse termo ecocrítica, ele não é, assim, um termo majoritário, já estabelecido, né? Mas eu gosto de usar porque nos Estados Unidos a gente já tem essa disciplina, que eu poderia dizer que ela é uma disciplina ali que está entre a teoria literária, as literaturas comparadas, mesmo estudos literários de corpos específicos, né? Mas, assim, esse nome ecocrítica, ele começa a ser consolidado nos anos 90, né?
No Brasil, a gente tem e não tem muita aceitação. Eu acho bom ter esse termo guarda-chuva, que converse com produções em outros países, porque a questão climática, ela é interplanetária, né? Ela atinge todo mundo, ela não conhece fronteiras, ela não conhece estados, né? Os biomas, eles são, assim, os problemas climáticos, as questões todas que aparecem, essas mutações de tudo, não conhecem distinção de língua, nacionalidade, né? Então, eu acho que faz sentido fazer uma adesão a uma proposta que já estava consolidada, né? Então, acho que isso é por isso que eu acho esse nome importante. Mas a ecocrítica, basicamente, é você, na literatura, tá bom? Mas pode ser usado na arte plástica, no teatro, em outras manifestações artísticas, até mesmo em outras manifestações de produção de conhecimento ou conteúdos, né? Pensando aí um pouco arquitetura, direito, outras coisas. Mas, basicamente, é você pegar e colocar a defesa da vida no primeiro plano da análise, né? Que é ecologia, né? Então você fala a defesa da vida. Então, você pode pegar, por exemplo, que é um exemplo que eu sempre dou, porque esse livro é muito famoso, mas você pode, por exemplo, reler Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que, embora não faça uma defesa, não tenha uma relação entre a ocorrência da seca e a migração humana, mas você mostra como a migração humana é provocada por uma seca extrema, que sim, aí sim, gera um lucro para a tal da indústria da seca, que era justamente o que o Graciliano estava criticando lá em 1938. Então, tem essa questão de você olhar, trazer para o primeiro plano, e com obras que já são analisadas. Na realidade, é você mudar o olhar da análise, para falar, estava tudo lá o tempo inteiro, né? E você ajudar também outras pessoas a entenderem melhor o que está acontecendo, né? Assim, na nossa vida mesmo. Porque é algo... É isso que eu sempre gosto de falar, né? Porque não teve um acordar, né? As pessoas gostam, teve um acordar. Não, sei lá, desde que... Sabe, você pega... Assim, a gente, no Virgílio lá, tem lá a suposição que as abelhas surgiram por causa da guerra, sumiram, aliás, por causa da guerra, né, nas geórgicas. Isso está, por exemplo, em qualquer narrativa de povos originários quando europeus invadiram as Américas. Está na Utopia do Tomás Moros, que é 1516, ali, né, os cercamentos, tal, aquela pressão sobre... mudando lá as terras comunais. Então, isso sempre houve, né? O que acontece é que houve esse agravamento recente, que não é recente, né? Isso já está, assim, bem no horizonte, a grande aceleração. Muitas pessoas situam aí no final da Segunda Guerra, né? Porque a própria guerra, ela acelerou muito o problema, né? As duas guerras mundiais, ou a única guerra mundial, conforme o Hobsbawm prefere tratar, eu acho que é melhor esse tratamento. Mas a gente tem vários conflitos aí, Vietnã, que piorou muito essa escalada, né, essa agressividade contra o que a gente costuma chamar de meio ambiente, né? E aí o que acontece é que isso vai ficar pior. Eu sempre li a respeito disso, porque eu estudo isso há uns 7 anos mais ou menos, né? Mas naquela época ninguém ouvia o que eu falava, era Cassandra, assim, né? E agora está muito popular, que é terrível. Eu não acho bom isso tá, enfim, mais quente, né? Literalmente mais quente. Mas o problema é que, assim, é a nossa geração que vai ser atingida. As pessoas achavam que eram nossos netos, né? Não. E esse dado é antigo. Eu lembro de estar lendo isso. Como é que era o dado? Que até 2030, todo mundo ia conhecer 4 pessoas, né? 4 pessoas severamente afetadas por uma catástrofe climática. Gente, é 2024 e a gente já conhece, entendeu? Eu tenho certeza que você conhece aí 4 pessoas entre seus conhecidos, assim, né? Em diferentes lugares já. Então, é muito dramático. As previsões realmente foram mais conservadoras do que está acontecendo, né? Então, assim, a escalada vem que vem. E a gente está lidando com algo que é da ordem do inimaginável. Sim. E daí que é importante a questão de imaginar além, imaginar. Porque esse negócio, me fala da crise da imaginação, que é uma coisa que eu trabalho muito, né? Será que tem crise, gente? A gente sempre odiou o capitalismo. Sempre quisemos. Sempre foi bem mais fácil imaginar o fim do capitalismo do que o fim do mundo, ao contrário do que se diz aí nas palestras, né? Que tem aquele clichê que se atribui a um monte de gente. E até quando o Frederick Jameson escreveu isso, ele falou: alguém falou o quê? Porque ele estava querendo se contrapor a isso. Gente, a gente teve, assim, milhões de revoluções e tentativas de revolução para reverter as coisas. Sim.
Então, eu não acredito que exista isso. O que existe, na realidade, é um domínio muito forte dessas grandes oligarquias capitalistas. A gente não sabe onde moram e quem são as pessoas mais ricas do mundo, as que controlam tudo, e a gente acha que, sei lá, não sei, nomeia aí alguma pessoa que a gente acha que é rica. Não é, se a gente sabe o nome, com exceção do Elon Musk, do Jeff Bezos, elas não são. Os poderes foram perdendo o rosto, né? E também perdendo isso eu queria até escrever também. Elas estão perdendo também a estabilidade geográfica, né? Sim. Que isso é uma coisa interessante. Eu estava lendo sobre hotéis de luxo, não me interessa muito pelas pessoas muito milionárias, assim, zilionárias, né? Porque a gente nunca fala delas. E é difícil ter até informações sobre, né? E eu estava lendo que é muito interessante, né? Antigamente né, Luís XIV vai construir Versalhes, tal, aquela coisa, nem sei se foi exatamente ele que construiu, desculpa, gente, se eu falei alguma atrocidade aqui, mas tô falando porque assistiu as séries, aquela lá. Mas, enfim, a gente tinha essa coisa da construção palaciana, das fortificações muradas. Hoje em dia a gente tem grandes hotéis, e iates e coisas em que as pessoas não têm uma residência fixa. Porque não só o capital tem essa coisa... de transitar no mundo como se o mundo todo fosse seu quintal, né? E a gente não sabe sobre isso, nós não temos informação. E é muito curioso, assim, porque você não sabe onde moram, quem são, aonde estão geograficamente. A única coisa que eu sei é que são pessoas que não estão nem aí, porque se quisessem consertar, para a gente ter uma noção de montante, né? Eu lembro um dado muito bom da pandemia, né? Que é bem exemplificativo, né? Se o Elon Musk decidisse vacinar o globo inteiro, ele conseguiria e nem ia sentir diferença. Então, assim, é um volume de dinheiro que a gente não consegue nem imaginar a escala do dinheiro. E aí a gente fica achando que o problema aí nomeia aí alguma... Então, tem uma questão que eu acho que ela é mais ampla, me parece, que a gente abandonou as discussões sobre luta de classe, sobre poder. Você tá falando, me fez lembrar de um post que você fez faz algum tempo sobre a apatia e a questão ecológica, e não só ecológica, né, política, tudo, mas é ecológico nesse centro e todo o resto vem na pirâmide dessa relação. Porque me preocupa muito, assim, que é uma coisa que a Naomi Klein fala, ela até fala de forma positiva, porque a gente conhece o negacionista tiozão, né, vou colocar esse epíteto, né, Sim. Tiozão lá. Uma vez eu fui pegar um táxi do taxista da minha esquina, e ele ficou falando lá que crise climática não existia, que era besteira, que sempre estava assim, que era normal, que não era... Então, assim, isso, né, é a pontinha do iceberg. Só que a gente esquece que para esse cara existir, eu tenho várias empresas imensas de tecnologia fomentando isso, porque isso, assim, isso não é randômico, isso é muito bem implantado. E aí, enfim, não vou me estender, mas é uma coisa assim que a gente pode, sabe, tem milhões de estudos muito sérios sobre por que isso cresce. E todas as campanhas ditas de conscientização são feitas para o tiozão e sua família, né? E para a criançada, não que isso não tem um papel, né? Reciclar a garrafa PET. Mas essa não é a lógica, né? Que não vai dar escala. Não vai dar escala. E aí o que acontece, que aí sim é o que eu acho mais perigoso, é que no setor progressista, que é o nosso, bem pequenininho, inclusive ao redor do mundo, né? E vide as eleições municipais que acabaram de acontecer, né? Mas enforcado cada vez mais. O que acontece é que esse setor também é muito apático, porque coloca assim a crise climática como sei lá qual que é a prioridade, assim, é muito... Então as pessoas não têm vocabulário, elas não compreendem que você precisa tirar o ser humano do centro da discussão, que é uma coisa muito básica, assim, por exemplo, eu às vezes trabalho muito com textos literários, a pessoa fala, você não acha que é legal esse livro traz... Aí você vai ler, gente, assim, a inundação está na Bíblia já está lá na Arca de Noé. O problema não é ter ou não ter inundação, é você ver que valor está ali colocado, né? E com todo o respeito com todo mundo que faz qualquer coisa, acho que não tem, a gente está tentando, assim, é isso, não é para deixar de fazer, tem que fazer, porque é isso, porque combater a apatia também é me colocar em risco, sobre poder escrever uma obra que seja, sei lá, né, mas é muito importante a gente ter parar para pensar, ler mais, discutir, acho que ler, assim, mas discutir mais, também, porque eu sempre acho que a resolução para tudo, né, que envolve esse tema é a conversa, porque ainda não temos as soluções prontas. Assim, como fazer o manual da revolução? Ainda não há, porque o que a gente conhecia na Europa
e nos movimentos operários ao redor do planeta, era o operário no chão de fábrica. Só que, gente, a gente tem que repensar a essência da fábrica. Então é muito difícil, porque não basta só tomar os meios de produção. É um troço que precisa parar para repensar tudo mesmo. E temos pouco tempo, mas ao mesmo tempo eu sou bem otimista, porque eu acho que a coisa ela vem numa velocidade e com uma força e com uma ferocidade mesmo, pensando aí nessa questão, que não vai dar muito, assim, isso, vai existir, assim, e eu sinto, porque eu pesquiso isso, né, que ela é exponencial, né, então, ela, assim, é de uma hora para outra, porque a gente está tendo cidades em que não é mais possível viver no Brasil, né, então, assim, que a vida não vai ser mais possível da forma que ela estava acontecendo até então, e a vida de vários seres fora os humanos, né, e sempre a gente repensar detalhes, por exemplo, a questão alimentar. O pessoal fica com dó lá da seca. Mas se a gente come muita carne, quem come carne são os bois e os porcos e as galinhas que comem soja. Então, esse negócio da soja, a soja. Eu vi na manifestação esses dias, né? Menos soja. Aí eu falo, gente, mas o que eu estou fazendo pela soja para o mundo, entendeu? E aí, assim, meu corpo suporta algumas dietas que talvez sejam melhores, porque tem gente que não pode, mas talvez tem gente que possa muito. Então, o que é bom para mim não vai ser igual para o Cláudio, que não vai E é isso, né? assistindo. Dentro disso que você está trazendo, né? O apocalíptico e o pós-apocalíptico já existe para muita gente. Né? Não, já Os é. povos sempre existiu, né? É o que o Ailton vivem no Krenak fala. pós-apocalíptico. Exatamente. Me preocupo com os brancos que estão aprendendo agora, né? O que é você estar diante do extermínio, né? Do fim. E por isso, assim, que precisa pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, né? É uma discussão muito complexa. E eu já fiz mesa sobre mudança climática em festivais grandes de ficção científica internacionais, em que um colega, nossa, fiquei com muita raiva desse dia, que ele falou assim, não, é uma questão de engenharia. Não é uma questão que vai envolver educação, vai envolver lei, vai envolver economia. Todo mundo tem seu papel ali. E a coisa é muito grande mesmo. Não dá assim, e acho que para cada pessoa não basta só mudar hábitos de consumo, né? Que é a coisa do vamos tomar banho com menos água. Às vezes, se você tomar menos refrigerante ou comprar menos sapato, o impacto hídrico é muito maior, só que a gente não tem informação para saber o que economizaria mesmo água. O ChatGPT, né? O ChatGPT gasta água para caramba para fazer uma busca, porque tem que resfriar lá os processadores, só que a gente não sabe. Se você soubesse quanto de água precisa para fazer uma pergunta cretina ou criar uma imagem, será que você ficaria criando? Aí ela bebe mais água que a gente, uma matéria já desse falando sobre isso. Então, assim, e isso aqui, eu sei disso, você sabe disso, só que as pessoas tinham que ter, saber exatamente. Só que a quem interessa não saber isso? Aquelas pessoas que eu não sei onde vivem, o que comem e o que estão fazendo, que são as pessoas muito ricas. A gente volta a essa questão. Porque não adianta, a gente acha que a coisa ela tem a gente precisa levar lá em cima para a coisa começar a mudar, né? Enquanto a gente estiver falando dessa grande classe média, né, que, sim, isso. Enfim, são soluções muito longe de algo que precisa ser feito mesmo, né? E que fica tudo muito no campo desse prospecto ficcional que às vezes toma toda a discussão, né? Algo muito longe. Isso. E acho que demora para perceber, e talvez pessoas que estejam passando por isso agora talvez sejam as mais possíveis de se colocar dentro do campo do diálogo, porque que é o que está acontecendo agora, né? Então, por exemplo, assim, é o que você falou, existe toda uma força narrativa para levar numa outra direção. Então, por exemplo, essa história que aconteceu no Rio Grande do Sul é um efeito dessa realidade direta. Mas você deve ter acompanhado, né? Todo um esforço para comparar com outra enchente que aconteceu no começo do século e trazer isso como, não, essas coisas acontecem, as tragédias estão aí porque elas acontecem, não tem nada a ver com a nossa interferência. Exatamente. Nem mau planejamento das cidades, nem nada. O que a Enel faz quando diz, não, como acho que a última vez foi 75 mil pessoas. 75 mil pessoas ainda estão no escuro, mas isso daí está dentro do escopo
espera. Não, e tem uma coisa que eu acho que é, assim, terrível, daí que o cuidem-se uns dos outros, a Octavia Butler, ela é muito importante, né? Que a gente só vai sair daqui com comunidade, né? E o que eu acho, aliás, sobre empatia, tem uma coisa que eu esqueci de falar também. Tem muito moralismo no discurso ecologista clássico. Então, não faça isso, faça aquilo, salve não sei quem. E assim, não, o negócio vai ter que ser brutal mesmo, não vai ter escolha, né? Porque a gente vê no Acre, né, no Amazonas, o que está acontecendo, a gente já tem, assim, eu dou aula para pessoas que estão, né, das regiões, né? E assim, é o calor, são as queimadas, é a poluição do ar absurda, com assim, escalada de doenças respiratórias, né? E aí esse novo normal, ele fica, assim, mortífero, né? Ele tá, assim, é aí que a gente vê que tem essa questão da morte muito, muito, muito presente, né? Tem enfim, um intelectual, né, que ele fala muito que é a questão do antropoceno, né, que é essa nova época em que vivemos, esse novo tempo que vivemos, né, que na qual a presença humana mudou a geologia do planeta, né, a base do planeta, ela está muito relacionada com a questão da morte, né, e daí que eu acho que sempre falo, né, que o pensamento ecológico, antes de tudo, é a defesa da vida, e tem que ser de todas as vidas. Esse negócio também de favorecer o ser humano é algo muito difícil também. E ainda acho que quando a gente vê as matérias, assim, a gente fala muito, muito pouco, né? Sobre esses outros seres que vão desaparecer para sempre, né? Essa extinção aí galopante. E para não falar de. Enfim, porque está muito difícil, né? E o impacto direto que se tem no desaparecimento dessas espécies, o impacto direto que se tem em toda a estrutura. Em toda a estrutura. E colocar muito homem dentro disso, porque eu acho que até a gente ficaria menos ansioso e ansiosa se a gente entendesse que a gente não é central. É tão bonito isso, assim, né? Esse lugar de deixar que outros seres possam ter uma vida também, além da nossa, tirar esse descentramento, eu acho ele muito relevante, né? Porque, assim, na prática, a natureza tira a gente o real, como diria o Lacan, vai tirar a gente. Pronto, eu prefiro o real do que a natureza, que eu não gosto. Nós somos natureza, né? Isso daqui é natureza, o sofá, né? Isso daqui, na prática, madeira, a gente aprende isso quando, sei lá, vou dar um exemplo extremo, né? Quando vem a tsunami, isso é ensinado na prática, né? Tipo assim, que é a pedagogia da catástrofe, da Isabel Loureiro. Exatamente. E você falando sobre você falou, eu sou otimista e tal, eu lembrei no doutorado, eu estou estudando o impacto da inteligência, da popularização dessas ferramentas, né, que usam a inteligência artificial, os modelos de linguagem, né, na profissão da psicologia, né, que de alguma forma está adiante e acho que agora começou a se discutir um pouco, mas ainda está bem aquém, assim. Como aconteceu no direito, né, já tem alguns livros falando sobre isso, na medicina diagnóstica já tem algum tempo falando também, mesmo antes dessa popularização, de mudança, de paradigma. É igual aconteceu com o jornalismo, a psicologia está diante disso. Talvez não tenha percebido muito bem, mas está diante disso, o campo profissional, né? E aí, no doutorado, eu estou tentando estudar um pouco sobre esse impacto, né? O que vem brincando de futurologia, né? O que vem para além disso, né? Ou o que já está acontecendo de impacto agora. Inclusive, doutorado esse que só existiu graças a esta pessoa que está aqui. Não, é esforço próprio. Meu, vocês querem um professor aí para ajudar a escrever? Essa mulher aqui Mas tem um esforço próprio também. Não é aquele negócio que desamarra, faz desamarrar seu amor de volta em 7 dias. E aí tem um livro que o sobrenome dele é Bashkar Suleiman, que chama A Próxima Onda da Inteligência Artificial, uma coisa assim. E ele fala uma coisa muito legal, eu até estou abordando isso no texto, mas essa ideia de precisamos de um pouco de pessimismo. Nós nos colocamos como uma infância, a infância de tudo é meio assim, né? Mas nos colocamos de forma muito otimista diante da ideia de evolução tecnológica, que já traz essa ideia de que é sempre uma progressão positiva, que acrescenta, né? E eles vão falar, precisamos de um pessimismo, igual você falou, que se volta para uma ação
e que às vezes é uma ação onde o corpo se coloca. Então a gente está falando bélica, da briga, de não vai fazer isso não, né? Porque senão a gente não, assim, o que tá por vir tem uma velocidade, igual você está falando, exponencial de destruição. E aí ele inclui não só essa destruição das profissões, das relações, porque essas, inclusive, às vezes tem tempo para remanejo, né? E aí outras profissões surgem, mas é tudo tão rápido, e ele inclui, inclusive, essa questão ecológica. A demanda ecológica que se tem para a produção nessa velocidade que está se colocando, para estar à frente. Então, qual a empresa que vai estar à frente? Eu não posso perder essa. Então, você percebe do primeiro movimento, quando a OpenAI lança o GPT, os caras se juntam e falam, gente, mas calma, não pode ser assim, sei lá o quê. O próprio Bill Gates faz lá uma carta, galera, não, calma, não é desse jeito. Aí, como os caras falam que se dane, vamos continuar, os outros falam, peraí, então nós não podemos ficar atrás disso. Os mesmos caras que estavam dizendo não façam, falam, peraí, tudo bem, então, já que eles vão fazer, a gente... Que é um pouco que se dá em toda essa destruição. Ah, mas não tem ninguém pensando nisso, ou não é do nosso interesse que se pense, vamos ver onde isso vai dar. E assim, dá nesse lugar do fim, né? Não, é muito doido, porque até especificamente no ChatGPT, eu acompanhei os primeiros testes, porque, enfim, escrevo ficção científica, então sempre estou ligada nessas coisas. E eu até tenho um conto, eu menciono isso no Feroz Melancolias, eu até tenho um conto de 2018, que chama Protocolo de Redação, que eu fiz para o Estadão, que era sobre o fim das profissões, né? E aí eu fiz uma redação totalmente automatizada, em que você tinha o jornal já com as notícias dentro de um tom que quem lê se lê. Então já não tem o jornal total, porque já que acabou fazendo um paralelo, né? Antigamente a gente tinha novela, que todo mundo assistia, né? E massificava de alguma forma as discussões, né? Para o bem e para o mal. Anos 80. Hoje em dia, cada um assiste sua série no Netflix, algumas são mais pop e a gente tem, mas a gente não tem mais essa, né? A gente tem essa atomização. E aí o que eu faço na ficção, mas eu acho que acho que daqui a pouco chegou já, né? Que é isso que a ficção científica também faz, é que o jornal não vai ter a única Folha de São Paulo que todo mundo fala mal junto, né? Você tem a atomização, você vai ter a Folha da Ana, do Cláudio, com o texto alterado. E isso eu acho isso já acontece, né? Já tem uma entrega própria, por exemplo. As matérias que chegam na Folha do Estadão, isso. Para mim, não são as mesmas que vão chegar. Mas isso aconteceria também com relação do fato, né? Do conteúdo. Então, acho que isso vai acontecer mesmo, acho que isso está no horizonte do provável, né? Em 2018, não tanto agora, eu acho que é bem óbvio. Mas por que isso é muito preocupante, né? Porque a gente, essas ferramentas, e aí pensando um pouco no que a gente estava comentando antes, elas são ferramentas muito boas para controle populacional. Porque você consegue efetivamente colocar as pessoas em bolhas e fazer com que elas pensem o que se quer pensar. Exato. E a gente acha, né, que nós somos muito inteligentes, nós temos uma liberdade de pensar, mas está aí o velho Freud, o velho Sigmundo, para falar para a gente que não. Primeiro, as feridas narcísicas, né? A Terra não é o centro do mundo, é o Sol. Viemos do macaco, aí tchá, né? Aí existe o inconsciente, né? E agora com a crise climática, vocês são muito pequenos, e assim, vocês não interessam para o planeta. Então tem um lugar que, em vez de a gente aprender com esse deslocamento, de se colocar num lugar até mais confortável, eu acho, né? Num lugar mais acolhedor até para si mesmo, não. E isso favorece muito essas bolhas identitárias que são muito perigosas, né? Muito perigosas, muito explosivas, e que levam coisas como a eleição do Donald Trump aí, não sei, está no horizonte do provável, no 5 de novembro, né? Você que vai assistir a gente no futuro saberá. Mas assim, e o mundo inteiro se encrispando, porque os conflitos bélicos, que pioram muito a questão ambiental, muito, assim, é exponencial o problema, né? Porque bomba, imagina o que aconteceu com a Ucrânia, ali o território, né? Um território muito grande, devastado e tal. O ecossistema sendo destruído. Não, é terrível. Então tem esse lugar também da gente lembrar que essas questões, elas também geram esses controles muito fortes na população. Só que você fica, não, eu estou pensando, eu sou independente. Será? Assim, eu lembro quando eu usava muito Twitter, e saí do Twitter, parecia que eu era uma pessoa mais calma.
Assim, eu acho que eu devia até, se eu tivesse até usado o reloginho de corrida, né, ia ver que até a pulsação muda. Porque até talvez o meu repouso seja mais repouso. Porque ficar em certas atmosferas. Ex-amigo, né? É, Um dos motivos dele ter encerrado a amizade comigo na época das eleições foi porque eu falei para ele, eu falei, toda essa causa é muito válida, mas tem algo no uso, eu falei para ele, meu, para de usar o Facebook. Para com isso. Pelo menos assim, eu uso meu trabalho, eu uso não, assim, sei, mas na época foi um pouco mas dentro dessa lógica. Isso vai alimentando o estresse e vai te entregando mais daquela comida. Tipo, é mais ou menos isso, né? E hoje a gente tem um uso muito grande já das pessoas usando o GPT, por exemplo, para fazer psicoterapia, assim. Não, total. E aqui, gente, estou falando, a gente tá tudo sujinho também, tá bom? Eu Sim. uso Instagram pra caramba, Sim. enfim, tenho conta no Porque TikTok. isso se coloca enquanto elemento da manutenção, inclusive da estrutura do que a gente usa como combate, né? A gente, agora não deve ter mais, mas antes tinha fulano falando mal do Facebook dentro do Facebook. Mas é isso, vai falar. Precisa entrar lá para pichar as paredes, né? Aí que eu acho que a solução tem essa coisa do conversar. Porque talvez o que falte para nós sejam essas conversas francas e não mediadas por essas ferramentas. Porque eu tenho 45, né? Então eu tive a felicidade de viver num mundo. A felicidade e a tristeza, porque também era bem ruim em vários aspectos, em que a gente conversava mais, de verdade, né? E assim, era terrível também, não vamos dourar a pílula, mas tem um lugar que a mediação de com quem eu converso e essa união dos semelhantes muito fortes, ela é muito perigosa, né? Porque a gente perde um pouco a perspectiva de pessoas falarem, não, acho tudo uma besteira, que é absurdo essa menina tá falando, mas a gente falar mesmo, não vir com essa opinião feita do outro lado também, né? Uma amiga me disse uma coisa interessante, né? Ela falou, parece que existe um combate ferrenho à possibilidade da gente transitar pelo mundo, né? Aí ela falou assim, é muito louco, porque de alguma forma, todos esses eventos climáticos, eles estão criando um cenário, isso você vê em São Paulo facilmente, né? Onde aquela realidade pandêmica, onde você não podia transitar pelo mundo, porque esse mundo é agressivo e ele pode não só matar você, mas como pode fazer mal às pessoas que você ama e tudo mais, e a necessidade de se manter, né, naquele momento cuidando de si e dos outros, isso vai sendo colocado como evento diário. Então você não pode, porque é perigoso, porque alaga, porque tem um furacão e tem sei lá o quê, e a aridez do sol, o problema respiratório, o nível de poluição, e é isso, é um mundo que você não consegue mais transitar, e é a E aí virtualidade. transita como? Quando fecha a porta de casa, isso daqui, né? Esse daqui ele abre, né? Exatamente. Então, é muito perigoso mesmo. A gente perde a dimensão do humano, né? Exato. Bem, Ana, muito bom conversar com você. Sempre Ai, também. Eu ia te pedir para ler um trecho, mas acho que a gente já falou tanta coisa. Mas você preparou? Não preparei, mas eu posso pegar aqui, assim, uma coisa. Eu vou pegar um pedaço. Peraí. Porque, ó, eu abri assim, tá bom? Foi sorteio, gente. Tem um texto que eu falo do falecimento do Bruno Latour. Bruno Latour, ele foi um filósofo francês e eu falo sobre isso, né? Num contexto de quando eu fui para Kinshasa, no Congo, há um tempo atrás, porque também tem essa questão. Então, começa assim, né, o texto. A ecologia nos enlouquece. Aprendi essa noção com o Bruno Latour, um sábio que, depois de uma longa trajetória nos estudos das mais variadas áreas, escolheu a ecologia como morada da mente e do espírito, né? E aí ele vai falecer, vou contar, tal. E aí eu vou falar sobre... Porque, gente, é ensaio, tá bom? O ensaio tem essa coisa, né? E aí eu começo a falar que eu não sei falar francês, que eu queria muito pronunciar o sorriso do Bruno Latour no meu rosto, né? E aí eu comento, quando eu fui para o Congo, que eu não sabia falar nada e tal, e que foi justamente o Pelé que me ajudou numa das negociações com o vendedor de pepino, porque aí ele entendeu que eu era brasileira tal. Então, enfim, eu conto um pouco sobre isso, né? E aí eu falo que tem muito a ver com o que a gente está falando. Ó. Numa derivação dessa conversa, da coisa do pepino, de não saber falar francês, do Pelé, acho um pouco de graça quando as pessoas temem tanto traduções automáticas, que é o uso da máquina para traduzir. Como se máquina, entre aspas, fosse diferente de natureza, entre aspas.
Claro que tenho medo de perder minha ocupação para um programa. Aposto que logo um software dará aulas muito melhores que as minhas e escreverá textos muito mais comoventes. Entretanto, eu não acho que isso ia ser novidade. Daí achar graça no espanto, por essa mudança de relação está absolutamente dentro do espírito do antropoceno. A substituição do mundo por meio do controle e da subjugação. E aí a palavra máquina, entre aspas, geralmente serviu para esconder a crueldade da lógica dos poderosos magnatas, os mesmos que constroem agora bunkers quando Beleléu vier para valer. Essa gente geralmente enriqueceu controlando e subjugando por século a natureza, entre aspas, incluindo, entre aspas, os rios, entre aspas, os avós dos outros. Nos dias atuais, essa gente mantém a posse das chaves da linguagem, a exemplo da programação de algoritmos. Afinal de contas, são essas chaves que fizeram a palavra máquina, entre aspas, fosse diferente de natureza. E só para fechar, depois eu vou, que eu falo muito sobre a palavra rio, né, que aparece de várias formas, é ebalê, em Lingala e tal. E aí eu falo, né, assistimos às palavras do sábio falecido, que era o Bruno Latour, uma profunda mutação da nossa relação com o mundo. Fico pensando se o francês saberia pronunciar a palavra rio e muitos outros idiomas. Provavelmente sim. Tento pronunciar aquele seu sorriso, do Bruno Latour, em meu rosto. A filosofia é ciência de revolucionar palavras dentro de uma mesma língua. É para falar todas essas relações. Sim, e o papel simbólico, né? As linguagens como esse único lugar que a gente tem, o único lugar que a gente tem para criar alguma coisa possível da conexão entre as nossas solidões, né? Mas isso que você traz me fez pensar no que o John Keats vai chamar de capacidade negativa, que é esse lugar em que você fica, né? No intermédio entre a certeza e a incerteza, que é o lugar onde você começa a criar. Isso. E, inclusive, é esse lugar onde essas definições tão rígidas, máquina, pessoa, mundo, natureza, perdem o seu papel, né? E a gente consegue elaborar outras coisas. Eu acho que a gente acabou, e eu acho que mostra muito isso nesse debate, e muito do que você traz em torno da melancolia, né? Acabamos sendo, e não só sendo, mas nos colocando numa forma muito específica de enxergar o mundo. É isso. Né? É isso. É isso. E isso acaba impondo ao mundo, ou tentando impor ao mundo, essa lógica. É isso. E aí a gente vai pro ralo tudo junto com essa lógica. Uma lógica só não serve ao mundo. Ela é uma lógica que serve a poucos e que a gente nem sabe quem são. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, gente. Você. Aqui tem todas as descrições, Instagram e como a newsletter, tá tudo na descrição tudo. Do vídeo, do áudio, sei lá. E se o mês estiver salgado, baixa a amostra no Kindle, né? Dá pra ler no celular, né? Então... tá aqui, ó, Kindle. Dá para baixar a amostra e dá para ler. Tem várias livrarias em lugares diferentes do Brasil, né? Então, tava vendo, chegou em Salvador, chegou no Rio de Janeiro, tem em Brasília, tem também em São Paulo, em Curitiba. Então, tá aí a venda em vários lugares diferentes, tá aí também nas livrarias físicas. Coisa mais gostosa, sei lá, na livraria, aí você já abre, vê um pouquinho, vê as imagens. Então, Ferozes Melancolias, o amor, a viagem e a escrita. Ana Rusch, que é sempre muito obrigada, gente. E até a próxima, até o próximo Paudicações. Até mais. Até.